tudo bem? Eu me chamo Camila e hoje eu quero falar com você. No vídeo de hoje estarei falando sobre as admoestações, que são os conselhos, as advertências que Jesus dá aos seus discípulos. E o texto que nós estaremos estudando hoje se encontra lá em Mateus 10, do 16 ao 23. Acompanhe aí, ok? Esse vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudente como a serpente e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, que vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levado à presença de governadores e reis, para lhes serem por testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de fazer, porque naquela hora vos será conduzido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai o filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos entregarem, quando vos perseguirem, uma cidade, fugir para outra, porque em verdade eu vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. E o que é que eu e você pode aprender acerca dessa mensagem? Se a gente for lembrar os dois últimos vídeos, que foi iniciando o capítulo 10, o primeiro ele falava sobre a questão do chamamento, né? Jesus convocando os 12 e dizendo, né, que estava entregando autoridade para eles sobre espíritos imundos para expelir e curar toda sorte de doenças e enfermidades. No vídeo anterior, Jesus ele começa a dar instrução aos 12, fala sobre o público deles, algo que é as ovelhas perdidas da casa de Israel, que não era para eles irem aos gentios nem irem para entrar nas cidades samaritanas, porque o alvo era as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele fala também sobre a questão da autoridade que Jesus entrega a eles, né, sobre eles levar e dizer que o reino dos céus estava próximo, para eles curarem enfermos, expelir demônios, ressuscitar mortos, e curar e purificar leprosos. E ele fala sobre a questão de terão pessoas, cidades, povoados que irão receber bem a palavra, irão receber bem vocês, e também haverão aqueles que rejeitarão a palavra e rejeitarão a presença de vocês. E nesse agora, no de hoje, ele nos traz essa advertência, esses conselhos, né, sobre o momento que eles vão enfrentar nessa caminhada, em levar o reino dos céus para aquelas pessoas que necessitam. Então, Jesus ele começa alertando seus discípulos sobre a perseguição que eles enfrentarão ao proclamar o reino dos céus. Eles os adverte sobre os perigos que enfrentarão, incluindo prisões, julgamento e açoitamento. Essas palavras elas não são destinadas para desanimar os discípulos, mas sim para prepará-los, para a realidade do ministério cristão. Isso nos lembra que a fidelidade a Cristo pode resultar em oposição e sofrimento, mas também nos assegura que Ele está conosco em todos os momentos. E a gente vai vendo, de acordo aos versículos, tudo isso. Eles vão sofrer por oposição, vai haver o sofrimento, né, na caminhada, mas ele nos assegura que ele vai estar com a gente em todos os momentos. Além disso, Jesus ele fala sobre as traições familiares que os discípulos podem enfrentar por causa da sua fé. Ele destaca que seguir a Cristo pode causar divisão mesmo dentro das famílias, à medida que alguns membros podem se opor ao compromisso dos discípulos com Jesus. Essa parte das instruções ressalta
a importância da lealdade a Deus acima de todos os outros relacionamentos e a necessidade de permanecer firme na fé, mesmo quando confrontados com oposição familiar. E é algo que a gente vê, né? Ele diz primeiro que ele nos envia como ovelhas para o meio de lobos, e diz para a gente ser prudente como a serpente, simples, né? Como as pombas. Ele diz para a gente se acautelar em relação aos homens, por quê? Porque eles nos entregarão nos tribunais e nos aceitarão nas suas sinagogas. E ele diz que por causa do nome do Senhor, que nós seremos levados à presença de governadoras e reis para servir como testemunho para eles e para os gentios. E quando eles nos entregarem, que nós não cuidemos em como ou o que vamos fazer, mas que naquele momento nos será conduzido o que vamos falar, o que nós vamos dizer. Lembrando que não somos nós que falamos, mas o Espírito do nosso Pai que fala em nós. E aí ele começa essa questão da parte familiar, né? Que um irmão entregará a morte a outro irmão e um pai entregará o filho. E os filhos, eles se levantarão e matarão os progenitores. E esse verso 22 eu acho muito interessante, que ele diz: sereis odiados todos, de todos, não tem uma vírgula aí. Sereis odiados de todos por causa do nome do Senhor. Porém, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, você está pronto para ser odiado por todos por causa do nome do Senhor, de sofrer perseguição, açoites, prisões, perseguição mesmo, de ser levado a tribunais, de ser entregue pelo nome do Senhor. E ele diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E aí ele diz no 23, né, que quando vos perseguirem numa cidade, fugir para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo. Então, que esses conselhos, essas advertências que Jesus trouxe para os seus discípulos naquela época, quando eles foram em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel, seja como uns conselhos para os nossos dias atuais, quando nós fomos em busca das ovelhas perdidas da casa do Senhor, proclamar o reino dele e saber que nós seremos odiados de todos por causa do nome do Senhor, mas que se perseverarmos até o fim, nós seremos salvos. Que esse seja um lembrete e uma referência para nós cristãos hoje, em meio ao mundo que nós vivemos, que nós não podemos deixar de confiar no nosso Deus e naquilo que Ele nos comissionou a fazer. Eu agradeço por você assistir esse vídeo até aqui. Curta bastante ele, comente aqui o que você achou interessante sobre essa mensagem, algo que você queira acrescentar, um entendimento que você teve diferente do meu. Compartilhe para que mais pessoas elas sejam alcançadas por esse evangelho. E se você é novo aqui no canal, tá vendo esse botão vermelho, clica nele, se inscreve e ativa o sininho das notificações. E eu te vejo no próximo vídeo.